Bem, vamos lá, então. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. Fiquei muito honrada de falar sobre um tema que é tão preocupante dentro da pediatria, ao mesmo tempo que poucas pessoas têm conhecimento, sabe? Então, até poucas horas atrás, eu ia compartilhar uma aula que eu dei no Congresso Mineiro de Pediatria, mas aí depois eu pensei, falei, eu acho que a gente tem que adaptar o discurso para a liga de vocês, sabe? Então eu troquei o slogan, coloquei aí a liga, e aí eu pretendo falar aqui algumas coisas que eu acho que vocês podem aplicar na vida de vocês, como médicos, e quem sabe replicar esse conhecimento que é tão escasso hoje em dia, e eu acho que formando pessoas nesse momento que vocês estão, a chance da gente conseguir replicar e formar, né, uma conduta diferente do que está sendo feito hoje é muito maior. Vocês conhecem, vamos tornar essa aula um pouquinho mais dinâmica, vocês conhecem alguma criança com traqueostomia? Até o momento do curso de vocês já viram alguma criança? Não, mas tem uma colega que teve traqueostomia na infância. Aí ela tem uma cicatriz aqui. Uma É, colega da medicina, da PCC. é, isso. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, do que motiva a realização de uma traqueostomia, como que a gente conduz uma criança e quais são os caminhos, né, dessa assistência. Então, tudo que eu vou falar aqui agora é fruto da minha coordenação no Serviço de Assistência Integral à Criança Traqueostomizada. Continua ok aí os slides? Continua, né? Sim, tudo certinho. Ótimo. Então, esse serviço, ele é desenvolvido desde 2013, lá no CGP, que é o Hospital Infantil João Paulo II, da Rede FEMIG, ali ao lado do João 23. Agora, a gente é um complexo hospitalar de urgência, que é o CGP, né, o João Paulo II, o João 23 e o Hospital Amélia Lins. Então, é a maior rede, vamos dizer assim, hospitalar do estado, sabe? E até o momento, a gente atende lá no site, que é esse Serviço de Assistência Integral à Criança com Traqueostomia, cerca de 600 crianças, então é muito menino. Quando a gente abriu esse serviço, que foi idealizado por mim, pelo meu chefe, a gente não imaginava o que viria nos outros anos, porque havia uma demanda reprimida enorme, e 600 crianças não é pouca coisa, né? É muita coisa e a gente recebe cada dia mais. Então, é um serviço que tem um potencial de ampliação, assim, enorme, né? E a gente conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar, então, a gente tem muito orgulho de contar com vários profissionais que nos ajudam nessa condução, fisioterapia, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social. Eu sou pneumologista e broncoscopista, então a gente atua junto para auxiliar essas crianças, né? E é um serviço mineiro, e a gente tem muito orgulho disso, e ele é pioneiro e virou uma referência nacional. Então, nenhum lugar do país tem uma casuística tão grande quanto a nossa, e eu diria que poucos lugares no mundo, sabe? Então, a gente tem publicado artigos com o N, né? Vocês já estão fazendo essas matérias que envolvem a iniciação científica, então você tem um N, um número de crianças em torno de 600, torna esse serviço, de fato, muito diferenciado. Então, tudo que eu for falar aqui vem dessa experiência na condução. Quando vocês tiverem dúvida, podem me interromper, tá? Porque fica uma aula mais dinâmica. Então, muitas das dúvidas vêm da seguinte questão: quando que a traqueostomia ela é indicada, né? Vocês têm alguma ideia, assim? Vocês já ouviram falar, já estudaram alguma coisa a respeito? Eu acho que... Pode falar, Gabi. Não, então eu ia falar que eu não, mas é porque eu sou a pessoa que está mais cedo no curso da Liga. Então eu ainda não vi nada. Tá, nós vamos falar juntos para vocês construírem um raciocínio. A traqueostomia, ela é um orifício que permite uma respiração artificial. Então, a gente pode dividir as indicações em dois grandes grupos. O grupo A, que vocês estão vendo aí nesse círculo azul,
é quando a criança tem alguma obstrução na via aérea superior. Ou seja, o ar que entra pelo nariz e pela boca, ele não consegue chegar nos pulmões. E aí, vocês podem falar, mas como que isso acontece? Tem vários fatores que levam à obstrução das vias aéreas superiores. Então, aí tem 4 exemplos. No A, a gente tem uma estenose subglótica isolada. Depois eu vou explicar para vocês melhor. Quando a criança fica entubada há muito tempo, embaixo da preguinha vocal, que é essas 2 membraninhas que vocês estão vendo aí, o tubo, ele lesa essa região e faz um processo cicatricial que impede a entrada do ar. Então, essa é uma das grandes causas de traqueostomia na infância. Do lado, já é uma lesão congênita, que é uma membrana glótica. Então, a criança já nasce, é uma urgência obstétrica, e aí a equipe tenta entubá-la, ela não vai conseguir, porque tem uma membrana, e aí é feita uma traqueostomia de urgência, ou então uma intervenção mais rápida na sala de parto, para depois fazer a traqueostomia. Aí embaixo a gente tem uma estenose glótica posterior e uma estenose de traqueia. Então, assim, não precisamos aprofundar muito as causas. O que é importante vocês saberem é que tem várias doenças, vários processos que levam a uma obstrução da via aérea superior, e eu preciso de uma ponte. Quer dizer, eu preciso de estabelecer uma via aérea artificial embaixo de onde está essa obstrução. Ficou claro essa primeira indicação? Então, a gente precisa estabelecer uma via aérea abaixo de onde está a obstrução, que permita uma entrada livre do ar, tá? Então, esse é um número muito considerável da nossa amostra lá no nosso serviço, tá? O segundo grupo, que está aí no B, é que a traqueostomia, ela pode ser indicada para criança que tem um quadro neurológico mais grave, uma paralisia cerebral em estágio mais avançado. Muitas vezes essa criança perde a eficácia da tosse, e a gente usa a traqueostomia como uma forma de obter uma toalete pulmonar. Ou seja, através da cânula a gente consegue inserir uma sonda e higienizar melhor os pulmões. Então, metade, vamos colocar assim, das crianças que a gente acompanha está no grupo A, metade está no grupo B, porque o CGP é um serviço de referência para quadros neurológicos. Então, a gente tem muita criança com paralisia cerebral grave, com quadros sindrômicos, com doença neuromuscular, que recebem, às vezes, até a ventilação mecânica, vocês estão vendo aí? A criança, muitas vezes, recebe a ventilação mecânica através da traqueostomia, tá? Então, são esses 2 grandes grupos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá legal? E Isabela, aqui, pode falar. você tá conseguindo ver a gente? Porque às vezes a gente balança assim a cabeça concordando, mas não sei se você tá enxergando. Ah, não, eu estou só na minha apresentação. Ah, beleza. Vamos usar o recurso auditivo aqui, tá Ok. legal? Então, Ô, Bebela, no grupo A, não tem como fazer desobstrução nunca? Uma cirúrgica? pois é, então, boa pergunta. A gente faz a traqueostomia quando essa obstrução tem pouca chance de ser revertida a curto prazo. Então, por exemplo, nenhuma dessas condições eu consigo reverter rapidamente. Então, a criança não tem uma via aérea segura, entendeu? Então, a gente avalia muito isso. Essa semana, a gente fez o exame de uma criança que ela tinha uma traqueomalácia severa, que é outra causa de obstrução. Ela tem uma síndrome genética rara, que ainda está em investigação, e a traqueia dela é flácida e colapsa aos movimentos respiratórios. Então, essa criança deu entrada no pronto atendimento lá do hospital em insuficiência respiratória. Então, a equipe teve que intervir, entubou essa criança, e ela não conseguia sair do tubo, nos pediram uma broncoscopia, e a gente viu essa traqueomalácia extensa, ou seja, um desabamento da traqueia quase que inteiro. E aí entra essa pergunta, que é muito importante. Será que eu consigo reverter essa obstrução a curto prazo? Não, não consigo. Então, aí está indicada uma traqueostomia. Tá? Da mesma forma, a estenose subglótica. A criança, muitas vezes, eu vou explicar para vocês, ela fica entubada muito tempo, por exemplo, depois de um atropelamento. Aí, a hora que a equipe vai tirar o tubo, ela começa com estridor, que é um ruído, né, da passagem do ar por essa via aérea estreitada, e a criança fica, de fato, fazendo um ruído muito grave,
e essa criança não consegue, então, manter a via aérea natural. Aí a gente faz a broncoscopia e indica a traqueostomia, tá? Então, é quando a gente não consegue reverter essa obstrução. Tá legal? Na literatura internacional, é muito discutido isso, sabe? As indicações de traqueostomia estão mudando. Então, aqui a gente vê, olha, crianças em ventilação prolongada, crianças com obstrução de via aérea superior, com paralisia de pregas vocais, anomalias craniofaciais, crianças vítimas de trauma, desordem neurológica, mas eu queria focar nesse grupo que eu fiz uma tarja vermelhinha, que são esses 20% de crianças que foram traqueostomizadas por conta de uma estenose subglótica adquirida. E eu quero que vocês guardem isso, porque eu acho que vocês vão ter um papel muito importante na formação de vocês, porque essa estenose adquirida, ela é decorrente do tempo prolongado de intubação. Então, nós vamos construir esse raciocínio juntos aqui. É a criança que fica entubada muito tempo, e na hora que o médico vai tentar extubar, depois de uma pneumonia complicada, de um trauma, ele não consegue extubar essa criança e ela acaba caindo na traqueostomia. Lá no nosso serviço, olha só, o site é o nome do nosso serviço, eu pus aí uma tarjinha vermelha, 29% das crianças são traqueostomizadas por conta dessa estenose subglótica, desse estreitamento abaixo da preguinha vocal. Eu tenho muito também paralisia cerebral, olha, o que eu falei com vocês lá no primeiro slide, olha, 33% de paralisia cerebral com quadro neurológico grave. Então, eu diria que meio a meio, metade obstrução, metade quadro neurológico. Agora, na Europa também, olha, para não falar que é um estudo feito só no nosso serviço, um estudo americano, eles também têm um problema com a estenose subglótica adquirida. Foi publicado um artigo recentemente aqui no Brasil que fala a mesma coisa, que meio a 2% das crianças que foram entubadas vão precisar de uma traqueostomia. Então, isso é um problema muito grave, porque se a gente pensar que tem várias e várias circunstâncias que levam uma criança para o tubo, meio a 2% desse tanto de criança que está entubada hoje, pensa no Brasil, olha, pensa o tanto de criança que está dentro de uma unidade de terapia intensiva entubada. Se 2% delas precisarem de traqueostomia, a gente vai ter um número muito considerável. E é por isso que está em discussão até no Congresso, né, pelo menos uma pauta aí digna, a criação do Dia da Criança Traqueostomizada. Porque se a gente for juntar em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente tem 600 crianças. Se a gente ampliar isso para o Brasil, você pensa a magnitude do problema, tá? E aí, vamos pensar na fisiopatologia, eu acho que entra muito aí, quem está em fase inicial do curso, que vocês falaram, vão usar só a voz, que eu estou sem a visualização de vocês. Só eu, as meninas, o resto está mais para frente. Qual que é seu período? Mas pode ir falando. Eu estou parada no quarto período. Não, mas eu quero focar mesmo nessa história dos períodos iniciais, porque aí vocês estão com anatomia patológica, né, as imagens das lesões aí mais na cabeça, porque o que acontece? O mecanismo dessa estenose, qual que é? É que a ventilação prolongada, ou seja, o tempo prolongado de tubo, a pressão das paredes do tubo excede a pressão capilar da mucosa da laringe. Então, isso gera isquemia, inflamação, congestão e edema. Então, resgatam aí os períodos iniciais da citologia, e aí se a gente pegar uma lâmina, a gente vai ver uma necrose, uma erosão epitelial com ulceração. Então, toda criança que é entubada, algum grau de lesão é esperado, mas ainda bem que a maioria das vezes ocorre uma reepitelização. Só que se essa reepitelização não acontece, onde estava o tubo evolui para uma cicatriz fibrosa, e aí aparece a estenose subglótica ou a estenose glótica posterior. E aí vem a pergunta, né? Será que a gente consegue reverter essa estenose a curto prazo? Muito provavelmente não. Então, essa criança acaba sendo traqueostomizada para permitir que ela saia do tubo. Porque se ela continua no tubo indefinidamente, essa lesão só vai se agravar. E muitas vezes ela não consegue sair nem da ventilação mecânica. Então, quais são os fatores de risco para acontecer isso, né?
eu quero que vocês se preocupem com essa questão. Por que que uma criança que foi entubada no CTI, teoricamente era para ela sair numa boa, por que que essa criança foi traqueostomizada? Então, vocês vão ter que pensar, será que houve um trauma durante a intubação? Às vezes a intubação foi difícil, às vezes a anatomia do paciente é mais difícil, e muitas vezes entra a experiência do médico. E aí vocês vão vivenciar isso. Muitas vezes a gente aprende a intubar uma criança na hora da urgência dentro do CTI. E isso para o paciente é muito ruim. Então, lá dentro do CGP, que é um hospital escola, né, a gente tem residência, a gente tem tentado levar o residente, muitas vezes o acadêmico, para dentro de uma sala de endoscopia, por exemplo, para ele aprender a intubar com o paciente sedado. Porque aprender a intubar com o paciente morrendo é péssimo para quem está aprendendo e é péssimo para o paciente. Então, você pensa uma pessoa sem experiência manipulando a via aérea de uma criança, né? E daí vem a necessidade mesmo de curso, entubar porco, entubar manequim, né? Eu acho que vale a pena correr atrás disso durante o curso de vocês, para vocês chegarem na atuação médica mais preparados, né? Para a gente evitar esse primeiro fator de risco. Então, corram atrás, né? Vocês têm laboratório de simulação de intubação? Vocês já tiveram? A gente tem. Então, corram atrás, vão, procurem, peçam reforços, né? Para a hora que vocês forem entubar, vocês terem mais domínio daquilo que vocês estão fazendo. Eu não tive formação nenhuma de intubação. Na minha época, não se usava laboratório de simulação, então eu aprendi a intubar dentro de CTI, e eu não acho que foi legal, sabe? Assim, fica sempre essa questão de uma lesão que a gente pode agravar, né? Outro fator é o tempo de intubação. Quer dizer, aquela criança que fica entubada 7 dias é diferente da que fica entubada 14, 21. Tem criança que fica entubada 3, 4 semanas. Então, a gente vai ter que parar para pensar nessa questão, porque quanto mais tempo essa criança fica entubada, maior o risco dela ter essa estenose, essa cicatrização que eu falei para vocês, e acabar necessitando de uma traqueostomia. Outra questão é o movimento do tubo endotraqueal, isso tem tudo a ver com a sedação do paciente. Então, um menino que é pouco sedado, ele mexe muito a cabeça. E se ele mexe muito a cabeça, o tubo fica encostando na região abaixo das pregas vocais, e isso pode levar à lesão. Então, a gente vive aí uma questão até cultural, a gente tem muito vínculo com as nossas crianças, então, muitas vezes, os pais ficam dentro da unidade de terapia intensiva, monitorando as crianças, o que é muito bom, né? A gente sabe que é muito bom para o pai, para a mãe, poder estar do lado da criança dentro do CT. Mas, às vezes, essa ansiedade dos pais faz com que a equipe mantenha a criança mais acordada do que ela deveria estar. Então, é um contrapeso que a gente tem que fazer. Quando a criança está entubada, ela não pode estar brigando com o tubo. Se ela brigar com o tubo, a chance de ter uma sequela depois é grande. Tá? Então, é ruim ver a criança sedada, sem reagir, é ruim. Mas a gente, como broncoscopista, pesa muito essa questão da lesão. Tá? Tem outros fatores, por exemplo, o estado da laringe, será que já estava inflamado? Será que tem uma infecção? Refluxo, que é uma coisa que está mais caindo, mas será que essa criança tinha um refluxo que já deixava a via aérea mais friável, né? Será que tinha uma infecção bacteriana? E agora a gente, infelizmente, está tendo que conviver com as características do tubo, tem muita marca ruim de tubo chegando no mercado. Então, muitas vezes a criança é entubada com uma marca ruim, um tubo muito pouco biocompatível, que a gente fala, e isso acaba lesando a via aérea da criança, né? Então, esses são os principais fatores de risco. Eu queria muito que vocês, nesses estágios que vocês estão fazendo, dentro das UTIs neonatais, vocês ficassem de olho e, quem sabe, não vislumbrassem uma forma de pontuar se vocês virem que algum desses fatores está presente dentro da unidade onde vocês estão fazendo o internato, por exemplo, tá? E os fatores de risco mais relevantes nesse artigo foi cada 5 dias adicionais de tubo aumentou 50% no risco de estenose, ou seja, muito tempo de tubo é um problema. E para cada dose adicional de sedação por dia, ocorreu um aumento de 12% no mesmo desfecho. Ou seja, aquele menino que precisa de bolos para sedar,
ele não está em sedação contínua, ele precisa de bolos, ele acaba tendo um desfecho pior. Tá? Ficou claro essa parte? Falem para mim pela voz, se vocês estão entendendo o raciocínio. Ficou sim. Então tá, então qual que é o nosso nó? Qual que é a nossa dificuldade? Que o momento da indicação de traqueostomias em pacientes críticos com ventilação mecânica prolongada, só há consenso entre adultos. Então, em adulto, é rotineiro que se faça a traqueostomia entre 5 a 9 dias de tubo. Então, algum familiar de vocês já passou por isso recentemente, nessa história de Covid? Vocês ouviram dizer, tirando essa colega de vocês? Se não, eu queria que vocês ficassem atentos, porque nessa história do Covid tem muita gente sendo traqueostomizado justamente por tempo prolongado de tubo. Então, quando é adulto, 5 a 9 dias, está claro. Agora, quando é criança, aí a coisa complica, tá? Então, na Europa, a média de ventilação mecânica prévia à traqueostomia é de cerca de 22 dias. E não é conhecido o tempo ideal para indicar a traqueostomia versus manter a intubação. Justamente porque tem todo o estigma, né, de fazer a traqueostomia. Apesar de se saber o risco da estenose subglótica, muitas vezes a equipe adia, posterga, porque é difícil dar uma notícia dessa para o pai, para a mãe, né? Mas é uma coisa que eu quero trazer justamente porque é um conhecimento que vocês vão participar dele, tá? A geração de vocês vai lidar com a traqueostomia de uma forma mais natural do que a minha geração. E a gente tem um artigo que está prestes a ser publicado agora, depois eu compartilho com vocês, que no nosso serviço, dessas 600 crianças que estão traqueostomizadas, a maioria foi por tempo de intubação acima de 21 dias, que é mais ou menos essa média aí da Europa, tá vendo? Então, 22 dias para uma criança também é muito, não é só para um adulto, para criança também é. Então, está na hora da gente parar e pensar para desfazer esse nó. E aí a geração de vocês vai ter um papel muito significativo, muito importante. Se a gente for pensar, então, quais são as condições que estão associadas a maior tempo de ventilação mecânica pré-traqueostomia? Vocês concordam? Será quais situações que geram maior tempo de intubação? Será que é nessas situações que a gente tem que ficar mais atento? Então, cardiopatia congênita. O menino que faz uma cirurgia para correção de cardiopatia, geralmente ele fica no tubo mais de 40 dias. Então, vamos pensar em traqueostomia precoce. Infecção relacionada a catéter central, uma criança que já está com um catéter central para receber medicação, ainda infecta esse catéter. Pensa quantos dias de antibiótico, quanto tempo de tubo. Então, vamos estar atenta a elas também. Uma criança que teve uma parada dentro do CTI, provavelmente é uma criança mais grave, que tem pneumonia relacionada à ventilação, que está em uso de drogas vasoativas. Então, essas crianças que você não tem uma perspectiva de retirada do tubo, né? Então, seria essa frase: crianças com as condições citadas anteriormente, sem possibilidade de desmame da ventilação mecânica em até 14 dias, vamos avaliar essa traqueostomia em tempo hábil, porque assim a gente evita a estenose subglótica, e depois eu consigo tirar essa traqueostomia. Eu faço uma traqueostomia preventiva e ele é referenciado a um centro de referência. A gente tem que criar mais centros, né, como o nosso, mas uma vez que essa criança é encaminhada para nós, a gente consegue tirar a traqueostomia muito mais rápido do que se ela tiver uma estenose subglótica, que aí eu já vou ter que fazer dilatação, vou ter que encaminhar para cirurgia, é muito mais complexo. Então, é um novo raciocínio que a gente está criando, né, que vai ajudar essas crianças a ficarem com a via aérea natural de uma forma mais rápida, né, e durante o tempo de intubação, tá atento aos fatores de risco, que é a sedação e a experiência de quem intuba, né, que a gente use isso como exemplo nessa trajetória de vocês. Tá legal? Então, ficou claro o impacto do tempo de intubação? Sim. Ok. Então, uma vez que essa criança é traqueostomizada, quais são os caminhos, né? A gente tem as traqueostomias permanentes,
que são aquelas crianças que recebem a traqueostomia, recebem a ventilação mecânica pela traqueostomia. Então, eu tenho uma foto aí de uma pacientinha que eu cuido em domicílio com a mãe dela, foi uma homenagem que a gente fez à mãe e à criança, porque são heroínas mesmo, né? Lutam dia após dia para superar esses desafios. A gente tem as traqueostomias temporárias, que são a maior parte delas, que são essas crianças que a gente espera que sejam traqueostomizadas de forma preventiva e depois eu vou tirar, ou mesmo as que têm estenose, que eu vou dilatar ou fazer uma cirurgia, nós vamos tirar a cânula, e aquelas que evoluem para decanulação a curto prazo. Então, tem um rapazinho, que vocês estão vendo aí à direita, que ele teve uma queda de bicicleta, ficou entubado lá no João 23, com 15 dias ele ainda estava com rebaixamento do estado de consciência, eles fizeram a traqueostomia nele preventiva, nos encaminhou, e assim que ele melhorou o quadro neurológico, a gente decanulou ele. Então, são 3 exemplos, né, de 3 caminhos, e o que não falta, o que não pode faltar nessa história é a mão dada. Quer dizer, a gente não pode desassistir a família, independente da trajetória que a gente vai desbravar, tá? Então, muitas vezes eu falo com as famílias assim, a gente quer decanular essa criança, né? Assim, a gente quer fazer tratamentos ou promover ações que culminem com a decanulação, que é a retirada da cama. Mas muitas vezes essa família olha lá no horizonte, sonhando com a decanulação, e esquece daquelas complicações que estão bem pertinho dela. Então, eu falo que olha para o horizonte, querendo a decanulação, e acaba tropeçando numa pedra. Então, o que eu quero passar para vocês é que, independente da trajetória que essa criança for percorrer, eu queria que vocês aprendessem aqui comigo como que a gente pode evitar que essas complicações ocorram, especialmente as 2 primeiras, que é obstrução da cânula, decanulação acidental. Essas 2 complicações são potencialmente fatais. Então, aquela criança, pensa comigo, que o ar não entra de forma satisfatória pela boca e pelo nariz, que ela tem a cânula por causa de uma obstrução da via aérea superior. Se essa cânula obstrui, ou se essa cânula sai, essa criança pode morrer, tá? A criança com paralisia cerebral que usa a cânula para limpeza do pulmão, ela muitas vezes tolera melhor uma obstrução ou uma decanulação. Mas aqueles 4 quadrinhos que vocês viram logo no início não toleram, tá? E a gente tem outras complicações, infecção, que é a traqueite, que a gente chama, às vezes o sangramento, que é por causa do jeito que aspira, né? E temos outras complicações de lesão de pele, que a gente no dia a dia de um serviço de referência, a gente administra para evitar. Então, até que a gente consiga decanular essa criança, a gente tem que estar atento para não tropeçar em pedra nenhuma, né? Então, a obstrução é algo que eu queria que vocês guardassem, porque qualquer um de nós da área médica pode estar diante dessa complicação. Eu costumo contar um exemplo, isso não é para fazer terror, mas é uma cena de terror que eu preciso que vocês aprendam a evitar. Então, eu tinha uma paciente que ela estava em processo de dilatação de uma estenose subglótica, e ela teve uma infecção respiratória, e era no interior de Minas, e o pronto atendimento de referência era em Montes Claros. E aí a família sabia como abordar uma obstrução, mas esqueceu em casa o ambu e o tubo, que eu vou explicar para vocês. Essa criança teve uma obstrução na sala de espera do pronto atendimento e a equipe médica não soube agir. E essa criança foi a óbito. Então, isso me deixou, assim, com uma tristeza profunda, porque pensar que ela obstruiu numa sala de uma emergência e os médicos ficaram apáticos vendo aquela situação sem saber o que fazer. Então, espero que isso não aconteça, né, com vocês e com colegas, que vocês possam replicar esse conhecimento. Porque a obstrução, ela pode acontecer por causa de plug mucoso, granuloma, que é uma carninha que o organismo produz, né, porque a cânula é um corpo estranho, por causa de um falso trajeto, às vezes a cânula sai, a família tenta colocar e entra no lugar errado. Então, a obstrução é um problema comum,
E aí, em prematuro e recém-nascido, ela está descrita em 72% de prevalência. E em maiores de 1 ano já cai para 14% a 28%. E quais são os fatores de risco? Vamos pensar junto? Quanto que uma cânula obstrui? Quando a criança é pequenininha, porque a cânula tem um calibre reduzido, criança que tem displasia broncopulmonar, bronquiolite obliterante, que a secreção é espessa, então tem mais chance de fazer rolha, que é o nome popular da obstrução. Quando a família não aspira de forma adequada ou não aspira de forma regular, e o tipo de cânula não é citado como fator de risco relevante. Vocês vão ouvir ainda hospitais que colocam cânula metálica nas crianças, falando que porque tem um macho, que é uma parte que solta de dentro da cânula, a criança não obstrui. E isso não é verdade. Aqui tem uma fotinha, olha, de uma cânula plástica quase obstruída, e aí do lado vocês vão ver que essa criança estava 1 ano sem trocar a cânula. E aqui também tem uma cânula metálica obstruída. O machinho foi expulso da cânula, e a gente não conseguia inserir nem a sondinha lá, 10 meses sem trocar. Então, independente do tipo de cânula que a gente usa, a gente tem que evitar, né, abordar de forma adequada os cuidados, ensinar a família a aspirar de forma adequada e evitar a utilização da cânula metálica. Vocês ainda vão ver isso, olha lá. Tá aí a cânula, o machinho, que teoricamente o macho e a fêmea, né, esse nome é feio, mas que é assim que se fala popularmente, e aí acha-se que o macho previne contra a obstrução, e aí essa cânula é colocada desse jeito, brilhantinha, com 3 meses ela tá toda oxidada, vocês estão conseguindo ver? Uhum. Então, o metal de que a cânula é feita não é aço inoxidável, é latão mesmo, e depois de 2 anos, que eu peguei uma criança há 2 anos sem trocar, olha que coisa horrível. Então, é um material que não é biocompatível e não deve ser mantido numa criança, uma estrutura metálica, com o argumento de que previne obstrução. Não é assim que funciona, quem previne obstrução são os cuidados com a cânula. Então, aqui é só para vocês verem, tem vários respaldos na literatura para evitar a cânula metálica. Se vocês pegarem nessa trajetória de vocês de internato, alguma criança com cânula metálica, dê um print nesse slide e tente referenciar para o nosso serviço lá do CGP, que a gente vai fazer toda uma abordagem, muitas vezes a gente aborda a equipe que presta assistência no município, para conversar, explicar, treinar, né, a gente não julga, mas a gente ajuda a entender o que é melhor para essa criança. Então, não fiquem neutros se vocês virem uma cânula metálica. Não peçam para trocar imediatamente para uma cânula plástica, porque a gente vai precisar treinar essa família e tudo mais, mas não fiquem apáticos a isso, tá? Então, como que a gente previne uma obstrução? Aspiração regular, independente do tipo de cânula, pelo menos 3 vezes ao dia, sempre que tiver evidência de secreção nas vias aéreas. Umidificar essa secreção, às vezes a família usa uma nebulização, um estilo soro fisiológico. Utilizar o ambu nas aspirações, o ambu, que é a unidade ventilatória, né, é usado para deslocar essa secreção mais grossa e fazer a troca regular de cânula. Vocês viram lá nos 2 últimos exemplos, a gente viu que eu tenho uma cânula plástica obstruída, com 1 ano mais ou menos, e uma metálica também de cerca de 10 meses. E o que a gente faz quando tem uma obstrução total sem melhora com aspiração ou diante de uma decanulação acidental? Então, o que deveria ter sido feito naquele pronto atendimento lá de Montes Claros, né? É claro que se a família não tiver um serviço de urgência, é acionar o serviço de urgência ou um SAMU, mas e vocês, o que vocês podem fazer? Inserir um tubo meio calibre inferior à cânula em uso pelo orifício do traqueostoma. Então, tá aqui, ó, a criança obstruiu. Vocês não conseguiram desobstruir com ambu, com instilação de soro fisiológico e com aspiração, retire a cânula, porque a cânula já está entupida. Retire a cânula e coloque um tubo, tá? Se a criança decanular, você vai catar a cânula velha que caiu no chão? Não. Você vai pegar o tubo meio calibre menor e colocar no buraquinho da traqueostomia. Desse jeito, você salvou essa criança de uma parada cardiorrespiratória, tá? E é difícil ter essa coragem
né, ou às vezes não se tem o conhecimento, que era o caso da equipe lá de Montes Claros, ou às vezes não se tem a coragem de fazer o que tem que ser feito e a criança acaba tendo um desfecho fatal, tá? Para isso, a gente criou uma tabela com a correspondência da cânula em uso e do tubo. Então, a gente fez essa equivalência e o tubo, em geral, é meio calibre menor do que a cânula em uso. Se, eventualmente, a criança fizer uso de uma cânula metálica, aqui está a referência também para a gente escolher o tamanho do tubo apropriado. Decanulação acidental, que também é potencialmente fatal, que é a cânula que sai do pescocinho da criança. Então, a gente tem que prevenir com o uso de uma fixação boa e a troca dessa fixação por pessoas treinadas, usar uma fixação firme, né, que não seja frouxa, tomar um cuidado danado com criança agitada, porque às vezes a hora que você vai trocar a cordinha, a criança mexe e a cânula sai, né, e às vezes a gente faz uma dupla fixação, ou seja, em cima daquela primeira fixação eu coloco uma por cima. Então, aqui está o exemplo, olha só, de uma cânula frouxa. Aqui do lado tem um rapazinho com uma dupla fixação, porque ele é um abençoado extremamente agitado. Então, vocês verem que a cânula dele é azulzinha, e a gente colocou uma segunda branquinha por cima. E aqui esse rapazinho de perfil com o dedo da enfermeira, mostrando que a fixação correta da cânula tem um dedinho só de folga, que é o suficiente para não enforcar a criança, né, no nome popular, que as mães falam, mas vai enforcar a minha criança? Não, não vai enforcar a sua criança e vai evitar que essa cânula saia, tá? É outro conhecimento que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, e isso motivou a gravação de uma aula que eu fiz lá no nosso serviço, e essa aula acabou sendo divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria como um treinamento indispensável para os pediatras nos dias atuais. Então, aí está um link, eu vou mandar pela Rafaela também essa aula, não sei se a Rafaela já tem, mas se não, vou mandar de novo, para vocês verem, replicarem, assim, o máximo que vocês puderem, que nessa aula eu abordo justamente o conhecimento e a coragem para agir diante de uma complicação grave, como a gente viu. Tá legal? E aí agora vem a parte que é a melhor hora, né? Que é a hora que a gente chega no momento de tirar a cânula, né? Quando que a gente pode decanular, mas aí não é decanulação acidental, não, é decanulação como meta, né? Quando que a gente pode tirar a cânula dessa criança de forma definitiva? Então, a gente pode tirar quando a indicação da traqueostomia for resolvida ou corrigida. Então, vamos pensar junto. A criança tem uma obstrução da via aérea superior, se eu conseguir corrigir essa obstrução, seja por dilatação, seja com cirurgia, eu posso tentar decanular. Se a criança tem uma paralisia cerebral grave e eu coloquei a cânula para ajudar na limpeza dos pulmões, provavelmente eu não vou conseguir decanular, porque a causa que motivou a traqueostomia não foi possível de ser corrigida, tá? E é importante que o paciente seja capaz de manter uma via aérea adequada e segura, independente da presença da cânula de traqueostomia. Então, hoje de manhã, eu fiz uma broncoscopia de uma criancinha que foi traqueostomizada após uma cirurgia cardíaca, tetralogia de Fallot. Então, foi aquela história que eu falei para vocês da cirurgia cardíaca. Ele foi submetido à correção cirúrgica da cardiopatia, ficou 40 dias em ventilação mecânica. Quando foram tentar tirar o tubo, o estridor estava lá, a estenose subglótica estava lá, e essa criança teve que ser traqueostomizada. Nós fizemos dilatações progressivas, ele melhorou a estenose, e hoje eu fiz um teste. Durante a broncoscopia, eu tirei a cânula e vi como que ele ia ficar. E aí observei que esse paciente fez um desabamento do teto da traqueia, ou seja, da parede traqueal anterior ao nível do traqueostoma. E a hora que eu fiz esse teste, tirei a cânula, esse paciente desaturou, teve um desconforto respiratório, e eu vi que ele não era capaz de manter a via aérea adequada sem a cânula. Então, eu contraindiquei a decanulação nesse momento, encaminhei para um cirurgião que vai reforçar o telhadinho, vamos dizer assim. Ele vai colocar um apoio, isso é uma cirurgia relativamente simples.
ele tira o segmento que está desabando, né? O nome é desabar mesmo, emenda a cartilagem lá em cima e faz a via aérea ficar mais estável. E aí, muito provavelmente, daqui uns 2 a 3 meses, esse paciente vai voltar e nós vamos conseguir decanular ele, tá? Então, é assim que a gente faz. A gente vai avaliando com a broncoscopia, vendo os fatores que impedem e tenta corrigir, tá? Então, a laringoscopia e a broncoscopia sempre devem ser realizadas para avaliar um tecido de granulação, que é esse que vocês estão vendo aí embaixo, ou um colapso supraestomal, que foi isso que eu falei para vocês, que é esse desabamento, ou qualquer outro problema que possa interferir na decanulação. E a gente tem feito isso antes de encaminhar o paciente, de forma que no nosso serviço, a gente tem mais ou menos 20% de crianças decanuladas, e nenhuma delas faliu a decanulação dentro do CTI. Então, quando a gente encaminha, até hoje deu certo, a gente tem meio que certeza que essa criança vai dar conta, porque falir uma decanulação é muito pior do que não tentar, né? Então, se você manda a criança para tentar e ela falha, a família cria uma frustração enorme em torno daquilo, e depois fica muito mais difícil da gente fazer uma nova tentativa, tá? Então, para isso, tudo que a gente está falando aqui, o que a gente precisa? A gente precisa de ter uma avaliação multidisciplinar. Não exige de vocês ou dos hospitais que vocês estejam fazendo internato, por exemplo, que tenham esse grau de especialização para lidar com essas questões. São questões muito específicas, mas é importante que vocês divulguem que existe um serviço que acolhe essas crianças. E a gente é porta aberta, sabe? Então, a partir de agora, vocês podem usar o meu contato e encaminhar essas crianças, né? O médico assistente faz um relatório, faça um contato comigo e a gente insere essa criança no nosso serviço para fazer uma broncoscopia, prova respiratória funcional para ver se ela vai tolerar ficar sem a cânula, avaliar um distúrbio de deglutição que pode atrapalhar também a retirada da cânula, avaliar esse quadro neurológico, o nível de consciência, a efetividade da tosse, a capacidade de mobilização de secreção. Então, a gente fazendo essa avaliação completa, tanto do ponto de vista anatômico com a broncoscopia, quanto do ponto de vista clínico mesmo, de avaliar essa criança com outro olhar, a gente consegue traçar um plano de acompanhamento para ela, e esse plano a gente tenta levar ele adiante e decanular todos os que puderem ser decanulados. Isso tem dado muito certo, né? O serviço tem sido um divisor de águas, vamos dizer assim, na vida dessas famílias, porque para cada criança a gente faz um plano individualizado de acompanhamento. E há evidências, né, de que essa abordagem multidisciplinar, o uso de protocolos, leva a uma redução da morbidade, da mortalidade, a redução do tempo até a decanulação, e tem impacto positivo na qualidade de vida, e a gente não tem a menor dúvida disso, por experiência própria no nosso serviço. Então, aqui está a equipe, né, uma parte dela, ela já está crescendo, cada dia maior. Essa equipe tem enfermeira, como eu disse, fisioterapeuta, assistente social, técnicos de enfermagem, psicólogos, e a gente publicou esse artigo, fica aí também como dica, que é um modelo de assistência multidisciplinar à criança traqueostomizada, que é quase que um guia. Então, se eu tenho, em São João del Rei, por exemplo, perto da faculdade de vocês, uma equipe composta por um bom pediatra, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, a gente pega esse artigo e já é o primeiro passo para tentar estruturar um serviço semelhante ao nosso, com toda a nossa consultoria. Então, já vieram várias equipes de vários lugares do Brasil aprender um pouquinho da dinâmica, né? Então, a pessoa lê o artigo, faz um estágio conosco e inaugura o serviço na cidade ou no estado, de forma que a gente abrange a cada vez um número maior de crianças, né? Aqui estão fotos daquilo que seria o nosso sonho, né? Que seriam todas as crianças que chegam até o nosso serviço serem decanuladas. A gente tem muita criança, né? Não caberia em 10 slides, talvez. Mas aqui fica um exemplo da nossa inspiração, daquilo que a gente quer que ocorra. E aí, quando a criança chega para nós e fala assim, nossa, doutora, mas eu tô com meu pescoço está com uma cicatriz,
eu falo com eles, é uma cicatriz de uma batalha que você venceu, porque você é um herói. Então, essa colega de vocês leva no pescoço uma cicatriz de uma batalha que ela venceu, tá? E é assim que a gente tenta lidar com essas crianças como heróis, né? E mesmo que a gente não consiga decanular, fica aí a luta e a dedicação das famílias para cuidar dessa traqueostomia da melhor forma possível, tá? E aqui fica o meu último slide. Essa é uma criança muito querida, que ela foi decanulada, e depois que ela foi decanulada, a família contratou um ensaio fotográfico para a gente ver como que foi uma conquista, né? E aí tá aí a lindeza, ela chama Laura, e ela foi decanulada e ficou essa cicatrizinha no pescoço só, e mesmo uma criança com uma comorbidade, no caso a síndrome de Down. Então, a gente tenta, em todos os casos, esse desfecho, de forma a devolver para essa criança uma vida o mais próximo possível do normal. Tá legal? Era isso que eu queria falar para vocês. O meu e-mail tá aí embaixo. E aí eu abro agora para as perguntas, para as dúvidas que vocês eventualmente queiram tirar comigo, ok? Eu tenho algumas dúvidas, mas antes eu queria só falar que, assim, que apresentação! Nossa, maravilhosa! A sua didática, o jeito que você trouxe o tema tudo referenciado, você mostrando a importância. Eu não tinha a menor ideia da importância do tema que você trouxe. Eu fiquei assim, encantada. Que ótimo, gente. O início foi meio turbulento, né? Com essas plataformas digitais. Estou vendo que a câmera tá lenta aí, tá meio dublando. Mas que bom, eu acho assim que a gente tem que começar devagar, né? Desde os alunos de medicina, depois os pediatras, depois os intensivistas, e não deixar nunca de trabalhar um tema que parece que está longe da nossa realidade, mas pode qualquer dia bater na porta de você. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, eu agradeço esse feedback, é muito importante saber que vocês aproveitaram a aula, né, e eu sei que é um assunto árduo, ele é árduo, inclusive, para médicos já há muito tempo na área, né, quanto mais para um estudante que está em formação, mas eu estou aqui à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou esclarecer algum ponto que não ficou claro. Isabela, quando eu era criança, tinha um avô de uma colega minha que tinha um buraquinho da traqueostomia, e aí ele colocava a mão para falar, sabe? E eu ficava muito impressionada. Na época, eu achava que todo mundo que fazia traqueostomia ficava com um buraquinho, então morria de medo. Eu queria te perguntar quanto tempo de traqueostomia, mais ou menos, que leva a essa falta de regeneração, sabe? Que a pessoa não consegue regenerar o orifício. Ele tinha só o buraquinho? Como assim? Tipo... Ele já estava sem a cânula? Ele já estava sem a cânula e sem ficou o buraco. Ah, tá. Sem a cânula. Aí tinha que colocar a mão assim para poder falar, senão ela saía. Ótima pergunta. Olha só, hoje eu encaminhei para o Núcleo de Ensino e Pesquisa lá do CGP. Eu vou fechar minha câmera aqui, que eu acho que está atrasando aqui. Vocês vão me ouvir, tá legal? Tá melhor? Acho que se você parar o compartilhamento, dá uma aliviada também. Aí no canto fala que você está apresentando. Aí se você parar... Ah, tá. Aí. Ah, ok. Vamos ver, talvez melhore agora. Vocês estão me ouvindo? Então, tudo certo. Sim. Tá. Então, vamos lá, vamos ver. Não, continua atrasado. Vamos lá, vamos pela voz. Hoje eu entrei no Núcleo de Ensino e Pesquisa do hospital com um projeto de fechamento da fístula traqueocutânea, Isabela. Esse buraquinho que você viu lá do vô da sua amiga, chama fístula traqueocutânea. É quando você tira a cânula e o buraquinho continua.
E isso acontece, há relatos de em torno de 50% das pessoas que são traqueostomizadas. E quanto maior o tempo de traqueostomia, maior o risco disso acontecer. Então, hoje a gente deu entrada lá no Núcleo de Ensino e Pesquisa com um projeto para fazer o fechamento desse buraquinho que você falou, através do ácido tricloroacético, que é muito usado para procedimento estético. Então, a partir de agora, se for aprovado, eu espero que seja, aquelas crianças que tiverem esse buraquinho menor do que 5 milímetros, a gente vai fechar com ácido lá no nosso serviço mesmo, evitando essa perda de qualidade de vida que você viu. Tá vendo? Olha, ele foi traqueostomizado, ele venceu uma batalha, mas o buraquinho continuou lá, comprometendo a vida social dele de uma forma importante. Então, não adianta só a gente decanular, a gente tem que decanular e promover o fechamento do buraquinho, tá? Metade fecha de forma espontânea, só esperar que feche. A outra metade vai precisar de uma intervenção. Dentro dessa intervenção, a gente espera que no nosso serviço seja uma técnica minimamente invasiva, que é esse ácido, e assim a gente devolva a qualidade de vida plena para essa criança, porque até fechar o buraquinho ela não pode mergulhar, não pode nadar, não pode tomar banho de ducha, e não é isso que a gente quer. E a gente também não quer que ela fique pondo o dedinho, que as outras crianças fiquem achando aquilo estranho, né? Então, muito bacana isso que você falou, que a gente precisa pensar como um todo, não adianta só tirar a cânula e fechar a fístula, tá? Vamos ver se... Vocês acham que se vocês estiverem num... Olha só que atraso. Se vocês estiverem num pronto atendimento e virem uma obstrução de cânula, isso que eu falei de tirar a cânula obstruída e colocar um tubo, pareceu algo extremamente bizarro, assim? Vocês iam... Isso que eu ia falar, eu achei que pareceu muito novo, assim, eu não tinha a menor ideia de que fazia isso. Eu não ia saber. Na verdade, não se fazia. Esse treinamento, ele veio do nosso serviço de assistência à criança traqueostomizada. Então, foi um conhecimento inserido na literatura graças à experiência que a gente teve lá. Porque não adianta você falar para a família ter uma cânula extra. Se é tão difícil manter as cânulas que a criança tem para trocar, você imagina a mãe ter uma cânula extra na bolsa. Então, a gente usou esse argumento e falou, se não tem uma cânula extra, então vamos dar um tubo. O tubo funciona como uma cânula extra. Salva a criança da parada cardiorrespiratória, e aí a gente entra com ela ou no SAMU ou dentro de uma urgência, e ali sim a gente pega uma cânula que está disponível no hospital e coloca a cânula definitiva. Entendeu? Mas o que acontecia antes é que a gente viu uma necessidade de formar esse conhecimento, vocês vão ver no link lá da aula da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque as crianças estavam morrendo obstruída, e os médicos olhando aquilo sem saber o que fazer. Tá? Então, eu espero que daqui para frente isso não soe tão estranho assim, tá? Que espero que vocês nunca vivam essa situação, mas se eventualmente vocês virem, vocês respiram fundo e tomem uma atitude, né, para evitar que essa criança tenha uma parada cardíaca. Eu queria até entrar nesse assunto, porque eu não peguei totalmente a sequência de ações. Primeiro você tenta soro fisiológico para diluir a obstrução. Isso. Primeiro você tenta aspirar. Então a criança está numa sala de espera do pronto atendimento. E aí ela dá sinais que está roxa, com dificuldade respiratória. Aí você entra com ela para dentro da sala de emergência e tenta aspirar. Conecta a sonda no aspirador e tenta inserir a sonda. Se a sonda não progredir, vocês vão ver isso no treinamento lá da Sociedade Brasileira, 10 minutinhos. Se a sonda não progredir, você instila soro. E joga o ambu. O ambu faz um fluxo turbulento e às vezes ele desloca essa rolha. Aí você tenta aspirar de novo. Não deu, é provavelmente porque essa rolha é muito grossa. Então você pode tentar essa sequência mais uma vez, e se você viu que a criança está desfalecendo, ficando roxa, hipotônica, aí já não dá para esperar mais. Tá? E aí, se a cânula tiver balão
balãozinho é usado quando a criança aspira saliva, vocês vão ver isso depois. Eu não quis pôr porque é muito específico. A gente pode usar cânula com balonete quando a criança aspira saliva. Aí a gente tem que murchar o balãozinho antes de tirar a cânula. Entendeu? Senão o balãozinho não vai deixar a cânula sair. Nossa, mas é óbvio que tem que puxar o balonete, porque às vezes no pânico você não percebe, né? E tira de uma vez. Aí se você tirar com o balonete insuflado, você vai lesar a via aérea. Mas assim, é claro, tipo, que tem um balonete? O balonete é uma cordinha que fica pendurada na cânula. Tá? Depois, quando vocês virem o vídeo lá da sociedade que eu gravei, vocês vão ver esse exemplo e como que esvazia o balão. Tá? Não deixe de ver que vai esclarecer essa sua dúvida e esse seu passo a passo, que é muito importante a gente ter verificado aqui de novo. Você falou que a mãe fica com um tubo, né? Ela tem em casa um tubo. Tem em casa. Ela leva esse tubo para emergência, para isso que ela tem, ou ela pode... A gente faz, toda vez que ela vai no serviço, a gente faz o teste, fala assim, se essa cânula sair ou entupir, o que você faz? Aí elas falam, põe o tubo. Aí eu falo, e cadê o tubo? Aí se a resposta for, tá lá na minha casa, não vale. O tubo tem que estar junto com a criança, tem que estar ou na casa ou na bolsa. Aí a gente pede para colocar o tubo junto com os documentos da criança. A maioria das nossas mães tem uma pastinha, que elas põem a caderneta da criança e o tubo. E elas têm passado no teste, sabe? A maioria anda com o tubo. Mas se não tiver no serviço, qualquer serviço de urgência tem tubo. É só você pegar. É só você pegar o tubo, porque se você fica, cadê a cânula? Cadê a cânula? A cânula até aparecer demora. O tubo não, o tubo tá na mão. Aí depois que você tira a criança da urgência, aí você olha qual cânula que é e qual que é o profissional que vai repassar a nova cânula. Porque aí já demanda um pouquinho mais de expertise, sabe? E aí, às vezes, chama um cirurgião, ou enfim, alguém que tenha mais habilidade no manejo de via aérea, entendeu? Entendi. Eu tenho uma dúvida também. Pode dizer. Desculpa se for uma dúvida muito sonsa, que eu estou muito cedo no curso. Não tem dúvida. Você começou falando sobre uma das grandes causas de precisar da traqueostomia é por causa da intubação muito longa. Isso. E por que não faz direto uma intubação, uma traqueostomia? Ah, tá. É porque a traqueostomia não é uma dúvida boba, pelo contrário. É o seguinte, a traqueostomia, ela está associada a uma morbidade e uma mortalidade. Porque pensa se essa cânula obstrui, que sai, isso que a gente tem falado aqui. Então, a primeira forma de estabelecer a via aérea é pela intubação orotraqueal. Se você não consegue tirar o tubo, aí é que você coloca a cânula. Entendeu? O que a gente não pode é deixar o tubo ficar indefinidamente na via aérea daquela criança. Se com 14 dias de tubo essa criança não tem perspectiva nenhuma de sair do tubo, então talvez seja a hora de fazer uma traqueostomia preventiva. Porque aí o benefício de uma traqueostomia supera a morbidade, ou seja, o estigma e todo o mal que eventualmente ela possa causar. Deu para entender? Sim. Obrigada. Agora, a gente não pode deixar de encaminhar uma criança para um serviço de referência. Então, vocês todos vão atuar em Minas Gerais. Vocês já sabem que pelo menos um serviço existe. E aí, se você encaminha essa criança, a gente vai traçar o plano de retirada da cânula, que é a decanulação. Porque deixar uma cânula sem perspectiva é muito sofrido para a família, tá? Então, quando o serviço foi criado, as mães estavam perdidas. Eventualmente, elas fingiam que o macho da cânula metálica tinha saído para elas conseguirem trocar a cânula. Então, era muito triste a situação vivenciada por essas famílias. Eram crianças abandonadas, sabe? E crianças sem voz, né? Quantas não morreram antes de chegar na gente? Eu penso muito nisso, assim. Esse serviço nosso é de 2011, até lá essas crianças estavam muito perdidas.
e ainda estão, né, em grande parte do Brasil, ou em vários lugares ainda do mundo, vamos dizer assim. E aí, quando eu avisava para as mães, eu falava, a partir de agora você vem até mim a cada 3 meses que eu vou trocar a cânula, e a partir de agora sua criança vai ter um plano de tratamento. Eu vou te dizer que 100% me abraçavam e choravam, num ato, assim, de agradecimento e alívio, sabe, assim, por ter alguém que daí para frente ia olhar por elas, tá? E eu fui para a China, não sei se a Rafaela já teve a oportunidade de comentar, eu tive uma experiência em Xangai, em 2018, meu marido teve uma oportunidade de trabalho e eu fui, encarei esse desafio, e fui médica visitante de um grande hospital ocidental em Xangai, um hospital riquíssimo, em que as pessoas não sabiam manejar a traqueostomia. E eu dei o primeiro curso nacional de traqueostomia na China. Então, para não parecer que essas dúvidas que vocês têm são dúvidas bobas, não são. Então, você vê um país com índice de desenvolvimento como o da China, rico como a China, e nós estamos falando de China, estamos falando de Xangai, né, que é uma cidade mais rica deles, não tinham uma estrutura para o manejo da criança com traqueostomia, e aí eu considero que essa era a minha missão. Quando eu fui convidada, meu marido falou da proposta, eu fiquei desesperada, falei, não vou atravessar o mundo de jeito nenhum. E hoje eu penso muito que era para ser, sabe? Por várias questões pessoais, obviamente, de aprendizado, questões familiares, mas eu penso que do ponto de vista médico foi uma missão e tanto, plantar essa semente por lá. Nossa, que lindo. Eu sou apaixonada, sou suspeita. As pessoas, muitas vezes, eu vejo colegas indo trabalhar muito amargurado, cansado, exausto por uma série de questões, e eu pensei nisso hoje, sabe? Porque tem uma colega de trabalho que ela está muito difícil, assim, tratando mal os colegas e tudo, e eu falei, que privilégio você trabalhar com o que você gosta, sabe? Porque aquilo te alimenta. Então, a cada criança que a gente atende, que a gente faz esse direcionamento, que a gente cuida, e eu falo que quem cuida não perde. A gente não precisa decanular a criança para falar que fomos bem-sucedidos, de jeito nenhum. A gente precisa cuidar daquela criança. Se você cuida, você é bem-sucedido. Então, eu falo assim, que privilégio trabalhar com o que eu gosto, porque aquilo me revigora, sabe? Eu fico emocionada, assim, de vê-las com uma oportunidade de melhorar, de ficar mais saudáveis, de tirar eventualmente essa cânula, sabe? Então, eu desperto em vocês, e isso também nessa aula, né? Descubram aquilo que motive a paixão. Independente de quanto que vocês vão ganhar, né? Descubram, tentem descobrir a paixão, porque assim fica muito mais fácil exercer a medicina. Tá legal? Oi, Isabela. Pode falar. Isabela, meu nome é Gabriela. Uhum. Eu já sou R1 de pediatria. Olha que bacana. E você está de parabéns aí com a sua palestra, com a sua aula. E eu falo que essas palavras aí que você falou aí no final, realmente é o que motiva a gente a continuar, né? Isso aí. Trabalhar com aquilo que a gente gosta. E é difícil, né? Qualquer especialidade é difícil, só que a pediatria eu falo que tem que ter um dom. Não só, né, tratar, é mais a questão psicológica, a gente ter esse carinho, né, pela criança, e não só pela criança, mas com o porta-voz da criança, que geralmente é uma mãe, que vem junto com uma avó. É isso mesmo. Então, você está de parabéns aí, obrigada aí pelas suas palavras motivadoras. Obrigada por ter participado, Gabi, e compartilhe onde que você está fazendo a residência. Eu estou em Alfenas, aqui no Hospital Zira Velano. Ótimo. Inclusive, tem uma das plantonistas que fez a residência no CGP, a Janaína, não sei se você conhece. Uhum. Ela deve já ter levado essa história do tubo para aí, né? Ela comenta assim.
E aí eu vou até comentar com ela que eu assisti uma palestra sua. Eu não sei se você conhece ela. São muitos residentes e eu acho que eu sei qual que é, mas de qualquer forma, ela deve ter passado em algum momento por alguma discussão de caso, né, lá é muito prevalente essa questão da traqueostomia. Mas eu vou te pedir, vou encaminhar para a Rafaela e vou pedir para ela compartilhar no grupo de vocês o vídeo do treinamento da Sociedade Brasileira, e eu gostaria muito que você replicasse lá no hospital, para poder fazer isso, né? Esse efeito dominó que a gente pede, ou dominó do bem, né? A gente toca vocês e vocês tocam outras pessoas, né? E quem sabe assim, cada vez mais pessoas saibam como fazer. Ótimo, pode deixar que eu repasso com todo prazer para divulgar esse conhecimento, né? E futuramente, quem sabe, a gente possa se conhecer, né, para esperar passar essa pandemia, para a gente trocar informações, conhecer até o serviço aí de vocês. Com certeza, guarde meu número, se tiver alguma criança traqueostomizada, não hesitem em nos contactar, pode não ser necessário encaminhar, mas pode ser necessário trocar uma ideia, discutir o caso, né, compartilhar essas decisões, sinta-se à vontade para nos acionar a qualquer momento, tá? Tá certo, muito obrigada. Obrigada a você. Isabela ia falar? É que você tocou nesse assunto, eu não tinha entendido muito bem do macho e da fêmea da cânula metálica. Aham. A cânula metálica, ela o nome é obsceno mesmo, pensa aí, macho e fêmea. Então, a fêmea é que fica por fora, o macho é que fica por dentro. O nome vem dessa relação mesmo, horrível, mas é assim que se fala. O nome correto é intercânula. Então, a cânula metálica, ela tem uma intercânula, que seria o macho. E algumas pessoas acham que se colocar essa cânula metálica, basta você tirar um macho, lavar o macho e colocar de novo. Só que com isso, muitas vezes as crianças não são aspiradas. E aí o macho entope também. Entendeu? Aí a rolha forma uma plasta entre o macho e a fêmea e a criança pode obstruir da mesma forma. Então, a gente não deve usar uma cânula metálica, ela não é biocompatível, ela machuca a traqueia da criança com esse argumento. Então, a gente deve cuidar para aspirar de forma adequada, independente da cânula em uso, para que essa criança não obstrua e use uma cânula que não lese a via aérea dela, tá? Porque a gente pega a cânula metálica lascada, lascas de metal dentro da via aérea. Às vezes faz granulomas, que é essa reação ao corpo estranho, né? Que a cânula é um corpo estranho. Com a metálica, o granuloma é enorme. E às vezes você tenta decanular a criança e não consegue por causa do granuloma que a cânula fez. E aí é uma cirurgia desnecessária, quer dizer, mais uma cirurgia que podia ter sido evitada, entendeu? Então a gente hoje preconiza cânulas biocompatíveis, que são as cânulas plásticas ou de PVC siliconizado. Luta também, porque ainda tem cirurgião, ainda tem hospitais que pisam e falam, vou pôr metálica. E aí a gente tem que desconstruir isso com a família. E é muito mais difícil desconstruir do que construir, sabe? Porque a mãe fala, não, a senhora não vai trocar não, porque me falaram que se colocar de plástico, meu filho vai morrer. Aí pronto, a minha conversa fica muito difícil. Entendeu? Então é bom que vocês já comecem a aprender isso antes. Que aí, se um dia vocês tiverem oportunidade de participar de uma decisão, vocês já falam, eu acho que não usa metálica mais não. Aí vocês pegam lá os artigos que eu pus na aula e mostram com todo o jeitinho do mundo que o objetivo não é comprar guerra com ninguém, mas é proteger a criança. Tá? E vocês, como jovens médicos entrando no mercado daqui a uns anos, são pessoas que vão construir esse conhecimento, né? Que vão... a traqueostomia é cheia de paradigmas que precisam ser rompidos, e a gente precisa de vocês. Cada pessoa nova, disposta a divulgar um conhecimento novo, faz toda a diferença. É isso? Não quero... Muito obrigada. Eu queria agradecer também por você ter aceitado o convite, ter dado uma aula, foi muito bom, eu acho que a gente gostou demais, eu pelo menos adorei. E é um conhecimento que eu acho mesmo que a gente é importante, a gente não tinha e com certeza vai levar para frente. Obrigada. Que bom.
Que bom, mais uma missão cumprida. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Desculpem aí os percalços, mas eu acho que deu tudo certo no final das contas. Viu? Muito obrigada, contem comigo, e eu já vou encaminhar para a Rafaela o link da aula para não perder o fio da meada aí. Combinado? Então tá, um grande abraço para vocês e bom fim de semana aí, um bom descanso. Tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau.